homens leprosos estavam entrados na tenda, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos assírios. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixaram o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e, tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. Assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram: fomos ao arraial dos assírios, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram a nova e o anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos direi o que os assírios fizeram. Sabem muito bem que estamos esfaimados, de modo que saíram do arraial e se esconderam pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu: tomemos 5 dos cavalos dos que restam, que ficaram aqui dentro. A sua sorte será como a de todos Israel, que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já pereceram. Enviemos-nos e vejamos. Assim tomaram 2 carros com cavalos, e o rei enviou após o exército dos assírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios apressadamente lançaram fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos assírios. Assim houve medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem sobre o profeta Eliseu trazendo uma palavra ao povo de Israel. Essa história não começa aqui, ela começa no capítulo 6. Quando a gente vai olhar e a gente vai ver que por mais de 200 anos, o inimigo mais poderoso de Israel eram os sírios. E agora, nesse momento, um rei cruel, chamado Ben-Hadad, ele é o rei dos sírios, e ele está tentando contra o povo de Israel. E depois de várias tentativas de saquear, de tomar, de prender, de matar o povo de Israel, a Bíblia diz que esse rei agora, ele vai usar de uma estratégia. Ele vai cercar
a cidade de Israel. A cidade de Israel agora está cercada, o povo está sem poder entrar ou sair. Eles estão cercados dentro da sua própria cidade, dentro dos seus muros. E já há muito tempo aqui, no capítulo 7 da história, que eles estão dessa forma. O povo aqui está vivendo um tempo tão difícil que você vai ver até eles estão comendo seus próprios filhos para poder sobreviver. Uma cabeça de jumento vale 10 meses de salário desse povo. Quem tinha uma cabeça de jumento precisava trabalhar 10 meses para poder comer. Tamanha é a dificuldade, eles já estão comendo os próprios filhos. Você vai ver aqui uma mãe falando com a outra: vamos fazer o seguinte, hoje a gente come seu filho, e amanhã a gente come o nosso. E aí, aquela velha brincadeira de criança, né? Primeiro comeu o filho da outra, e quando foi para comer o dela, ela pegou e escondeu. Mas olha como é que estava a situação, eles estavam comendo os filhos para poder sobreviver. E cercados, cerceados, presos, limitados. E muitas das coisas que a gente vive são problemas, muitas vezes, que nos prendem por dentro. Mas também vivemos na história da nossa vida problemas que nos prendem de fora. Ficamos presos, atados, limitados, amarrados, como o povo aqui estava, e sem saber o que fazer. O povo já não sabia aqui nesse momento da história o que fazer. Eles estavam esperando a morte. E quantas áreas da nossa vida estão limitadas como esse povo aqui? E a gente sem saber o que fazer. Porque o que nos prende está fora dos nossos limites. O que nos prende está além do nosso alcance. Se o povo tentasse sair daqui, sabia que seria morto. Sabia que seria o fim. Se eles abrissem uma brecha aqui, seria o fim para todo Israel. E eles já estão aqui nas últimas consequências, nos seus últimos limites. E quantas vezes que a gente está nos últimos limites? Não pode abrir, não pode haver nenhuma brecha. Muitas vezes nós estamos fechados em Deus, ligados em Deus, mas o que nos prende é externo e a gente muitas vezes não sabe o que fazer, porque não está na nossa força, não está na nossa dependência poder mudar o que está para fora. Mas é nessas horas, muitas vezes, que vem a palavra do Senhor. É quando as coisas que estão por fora nos cercam, nos prendem, nos atingem, nos limitam, é que a gente tem que crer e confiar que existe uma palavra. A Bíblia diz que o profeta Eliseu vai vir e vai trazer uma palavra. O início de tudo é que o profeta Eliseu, no versículo 1 do capítulo 7, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor. Quem estava falando era Deus. O profeta aqui era só um intermediário da palavra. Ele estava só transmitindo, um transmissor daquilo que Deus queria fazer. E o que me chama a atenção aqui também é que no início de tudo, no versículo 1, ele vai dizer assim: diz o Senhor, a palavra é para amanhã. Sabe, Deus poderia falar tantas coisas com esse povo, Deus poderia encorajá-los, dizendo que Ele era o Deus do céu e da terra. Olha o que eu fiz, olha a minha mão poderosa, olha quando eu agi na sua vida, olha como eu transformei, olha quantos milagres eu já fiz, olha as bênçãos que eu já te dei. Mas não, Deus vai agir de uma maneira direta para esse povo. Simplesmente Deus vai chegar para esse povo e dizer assim: olha, amanhã por essas horas vocês vão ter a farinha. Amanhã por essas horas essa situação vai estar mudada. Deus é um Deus de atitude, Deus é um Deus de já, e Deus vai começar a falar com esse povo de uma maneira direta assim. Sabe, eu quero dizer para você nessa manhã que Deus tem uma palavra direta para a tua vida. É muito tremendo ouvir o testemunho, Deus fez, Deus agiu, mas é muito melhor saber que Deus ainda tem muito a fazer na tua vida. É muito melhor saber que Deus ainda tem muita ação, Deus tem muito a trabalhar. Deus não está em silêncio, e às vezes a gente se sente preso, amarrado. A gente se sente muitas vezes, irmãos, sem uma saída, sem um caminho, sem uma direção.
mas Deus não está em silêncio. O povo estava oprimindo aqui, tudo acabando, já não havia mais comida, eles estavam comendo seus próprios filhos, eles estavam trabalhando para não ter quase nada, e a Bíblia diz agora que Deus vem através do profeta e diz assim: olha, eu vou mover e vai haver uma ação da minha parte, amanhã isso tudo vai estar mudado. Aquilo que Deus estava falando era tão tremendo, era tão sobrenatural, porque tanto tempo vivendo preso, enclausurado, limitado, e de repente Deus vem e diz que amanhã já vai estar mudada a história. Quantos de nós, talvez no momento dessa história aqui, não seríamos que nem o capitão? Porque quando Deus vem e fala dessa maneira, irmão, a gente precisa lidar com uma palavra chamada incredulidade. Porque talvez você está vivendo situações da tua vida que são há anos, momentos da história, áreas da tua vida que estão presas, que não é essa semana. Nós estamos vivendo com essa situação do Covid, aí há mais de um ano, olha como é que está agora. Agora imagina se Deus vem e diz assim: amanhã não tem mais Covid. Quantos de nós, irmãos, creríamos nisso? Se Deus chegar e falar assim: amanhã, a essa hora, na face da terra, ninguém mais vai ter Covid, você creria sim ou não? Mas do jeito que está aí, dessa maneira que está, com tudo isso, gente, amanhã todo mundo que está no hospital a essa hora estará curado. Todo mundo vai receber alta, todo mundo vai receber alta, o mundo inteiro estará curado. Eu vou banir o vírus da face da terra amanhã por essa hora. Quantos de nós daríamos glória a Deus? Esperaríamos só isso acontecer? Porque quando Deus lança uma palavra, irmãos, sempre vai haver o confronto da incredulidade. Porque quando a gente está vivendo o impossível, quando a gente está vivendo aquilo que é sobrenatural, irmão, a incredulidade sempre vai vir em confronto com a palavra. E é impressionante como, na maioria das vezes, o que quer tomar conta de nós não é a palavra, o que quer tomar conta de nós é a incredulidade, é a incerteza. Mas será mesmo que Deus pode fazer isso? E o capitão vai dizer isso aí, ó: nem que Deus abrisse a janela do céu, isso pode acontecer. Sabe, Deus fala, assim diz o Senhor, na Bíblia, mais de 3.800 vezes Deus fala assim. É assim que eu vou falar. 3.800 vezes. Toda vez que Deus fala, assim diz o Senhor, sempre trará uma mensagem de esperança. A mensagem é sempre de esperança. A mensagem é sempre de transformação. Todas as vezes que Deus fala assim. Por mais que para o homem pareça, assim diz o Senhor, e a palavra para o homem parece pesada, mas é uma palavra para transformar. Sempre que Deus fala, as coisas nunca permanecem da mesma maneira. E eu quero profetizar na sua vida que assim diz o Senhor, que hoje Ele transforma, Ele atua, Ele muda. Por mais que houvesse incredulidade, por mais que haja, irmão, insatisfação, por mais que haja falta de fé, eu determino e profetizo na tua vida que toda a incredulidade cai por terra hoje. Sabe, a gente tem que entender isso. Sabe, às vezes, incredulidade, crendice e fé. Muito crente é cheio de crendice. Não é crença, é crendice mesmo. Às vezes a gente não é incrédulo, mas a gente é meio cheio de crendice. Ah, não, eu creio. Só que essa crendice é uma crença simplesmente assim, de dentro para fora, algo limitado, algo que daqui a pouco, quando eu sair ali fora, eu estou crendo nessa palavra, mas quando eu sair ali fora e eu me deparar com toda a oposição, com todo o questionamento contra a palavra, com todo o confronto, essa palavra já foi embora. Eu tenho que deixar de fora toda incredulidade, toda crendice e viver um tempo de fé na minha vida, crendo que aquilo que Deus falou vai se cumprir. E engraçado que Deus aqui, irmão, ainda deu tempo ainda. E o tempo era mínimo para quem viveu anos de prisão. Às vezes a gente até crê que Deus vai fazer.
Mas aí quando Deus fala, eu vou fazer amanhã, aí o bicho pega, né? Aí, nossa, dá tempo de Deus fazer? Mas tão rápido assim? Será? É como eu disse, a partir de amanhã está decretado o fim do Covid. Oi? Sim? É, irmão. Às vezes a gente é meio cheio de coisa assim. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos viver pela fé. Sabe de uma coisa? Deus vai falar, o capitão não vai acreditar. Mas o que me chama a atenção são esses leprosos aqui. Eles estão ali, leprosos, fora da cidade, vão saber, sabem de tudo que está acontecendo. E eles vão ser alguém de atitude. Bom, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá, a gente vai morrer também. Tem horas na nossa vida, sabe o que acontece, irmão? Que a gente tem que ter um confronto de realidade, como é que a gente está. Para mudar a minha vida, eu preciso ter esse encontro comigo mesmo, com a minha realidade. Esses homens vão dizer assim, se eu ficar aqui... Porque às vezes, irmão, a gente está vivendo situações, dificuldades, adversidades. É o que a Andréia falou aqui. Covid está aí. É mesmo, Covid está aí, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Está morrendo bastante gente. Nossa, meu Deus. 1.700 pessoas morreram. Oh, Jesus, tem misericórdia. Você acha que isso é uma ação nossa? A nossa ação é oração, é intercessão, é determinar que isso pare, que isso cesse, que seja banido isso da terra. Ah, mas eu estou orando. Irmão, a sua oração está sendo ouvida. A sua oração. Agora, se você tiver fé para fazer isso que eu falei, ó, a partir de amanhã eu declaro na face da terra, ninguém mais vai ter. O problema é que a gente não tem essa fé. A gente não alcança essa posição de fé. É igual chegar lá no velório e falar assim, levanta desse caixão agora. O Senhor disse que nós poderíamos fazer o que Ele fez e fazer ainda maior. E quantos de nós vão lá e diz assim para o morto, levanta agora. Porque a nossa fé não alcança. Mas chegou o momento e a hora da gente ser realista com a gente mesmo, com os nossos limites. Eles estão dizendo assim, ó, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá, vai morrer também. Eles estão sendo realistas com eles mesmos. Eles estão tendo um confronto de realidade. Chegou a hora da gente limitado, impossibilitado, preso, enclausurado, vivendo limitações, mas eu preciso ter esse encontro com a minha realidade. Eu sou limitado, eu sou pequeno. Ah, está aí, as circunstâncias, a situação estão aí, mas eu vou fazer algo, eu vou tomar uma atitude. Qual a atitude que nós estamos tomando, irmãos? Esses homens aqui, eles vão ter uma ação. Eles fizeram uma pergunta para eles mesmos. Ó, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, né? Se a gente for lá, a gente vai morrer também? Se eu ficar assim, o que vai acontecer? E se eu fizer algo, o que vai acontecer? Está na hora da gente começar a fazer essas perguntas para a gente mesmo. Se eu orar, o que vai acontecer? Se eu clamar, se eu fizer um jejum, se eu fizer uma oração, não é ore por mim, não é crente 6 horas por mim, 6 intercede por mim, a igreja, o bispo, não. Se eles estão sendo realistas com eles mesmos. Se a gente ficar aqui, o que vai acontecer? Vai morrer. Então, e se a gente for lá, o que vai acontecer? A gente pode morrer também. Viu? É confronto com a nossa própria realidade, irmãos. É isso que muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a nossa vida está difícil, a gente está preso e amarrado. Sabe o que a gente faz? A gente quer fingir que não está vendo, a gente quer empurrar para debaixo do tapete. Às vezes a gente tem problema na família e a gente não quer fingir, a gente quer fingir que não está vendo. Às vezes a gente tem problema com os filhos e a gente quer fingir que não está vendo. A gente tem problema no casamento, a gente quer fingir que não está olhando, que não está percebendo.
O casamento não vai bem, mas eu vou fingir que que eu não estou vendo nada disso, que eu não estou percebendo. Irmão, isso tudo não adianta nada. O que precisa é um confronto de realidade, é comigo mesmo. Ah, não está bem, mas se eu fizer algo, o que vai acontecer? Não está bem, mas se eu tomar uma atitude, o que vai acontecer? É um confronto de realidade, que muitas vezes nós não temos. É natural do ser humano. Meu ministério não está bem, mas deixa assim. É melhor eu fingir que não estou vendo nada. É verdade ou não que a gente é dessa maneira, irmãos? Da maioria das vezes. A gente não quer a realidade. O casamento não vai bem, o relacionamento não está bem. Mas quantos que chegam e falam assim, senta aqui, amor, vamos conversar, vamos discutir a relação. A gente finge que não está vendo. A gente prefere não discutir a realidade da nossa vida. A gente tem dificuldade para isso, de ser realista com a gente mesmo, que não está bem. Senta aqui, nós não estamos bem, a gente precisa conversar. Filho, senta aqui, nós não estamos bem, a gente precisa discutir isso. Mas a gente fica preso dentro daquilo. A gente fica amarrado dentro das nossas próprias limitações. E esses homens aqui vão fazer algo tremendo. Eles vão ter uma atitude dentro daquilo que estão vivendo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se você não fizer algo pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, se você não fizer algo pelo seu trabalho, eu digo para você que ninguém vai fazer. Não fique esperando pelos outros, faça você mesmo. Esses homens aqui, eles vão fazer alguma coisa por eles mesmos. Não, vamos lá então, vamos fazer alguma coisa, vamos ter atitude, pelo menos vamos lá. Se ficar aqui vai morrer, se ela morrer, vamos tomar uma atitude. Então o que Deus muitas vezes espera é que você tenha uma atitude com as coisas que estão presas na tua vida. Está preso, está amarrado, está preso, mas a gente só fica se lamentando, chorando, sem ter muitas vezes atitude e comportamento diferente. Sabe, é igual aquela história. O não eu já tenho? Então. Mas muita gente, mesmo sabendo que o não já tem, não corre atrás do sim. É impressionante. Fica só de chavão. Não, mas que o não já tem, então. Então vai lá, quem sabe só vai ter o sim. Ah, não. Mas ele vai dizer não. A gente muitas vezes não batalha pelas coisas da nossa vida, porque a gente acha que já sabe o resultado. A gente acha que já sabe o resultado. Apesar desses homens acharem que já sabiam o resultado, eles tiveram uma ação. Porque ele falou assim, ó, se eu ficar aqui eu vou morrer, se eu for lá, vou morrer também. Mas ele teve uma ação. O resultado da ação dele foi o que ele pensava? Não, irmão. Muitas vezes o resultado da tua ação não vai ser o que você imagina. Mas é necessário agir. É necessário ter uma atitude. Faça algo. Faça. Mas e se não der certo? E se não funcionar? A gente muitas vezes é preso dessa maneira. Sabe, esses homens vão fazer isso, eles vão ter uma ação, sabe? Ali, ó. É momento de você fazer algo em favor de você mesmo. É momento de você ter uma ação. A gente só está vendo, olha lá, nossa, está morrendo, está acabando, nossa, não está tendo. A nossa ação. Deus está esperando uma atitude do seu povo na terra. Deus está esperando. Sabe o que vai acontecer? Olha lá no versículo 8. Eles, quando chegam no arraial dos sírios, o que está acontecendo lá? Versículo 8. Olha lá. Ó. Chegando eles, leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda. Fizeram o quê? Comeram e beberam. Qual era a necessidade deles? Comida. Viu? Comida. Deus sempre vai atender às suas necessidades, irmão. Eles estão sendo surpreendidos aqui? Sim ou não? Então, Deus sempre vai surpreender você. Mas eles tiveram que ter uma atitude. Tiveram que ter aqui coragem.
Porque até então, até chegar lá, eles não estão sabendo o que vão encontrar lá. Pelo contrário, né? Está na cabeça deles que eles vão chegar lá, os assírios vão estar lá. O que vocês estão fazendo aqui? Com a espada na mão, corta a cabeça! Nada, nada daquilo que eles estão imaginando vai acontecer. A gente muitas vezes já acha que tem tudo planejado, para o bem ou para o mal. A gente acha que está tudo na nossa cabeça aqui. Não, mas se eu for lá, eu vou falar com ele vai dizer não. Eu vou falar com ela vai dizer não. Se eu for lá, eu não vou conseguir. Se eu tentar fazer, não vai dar certo. Irmão, tenha a ação. O resto vai ficar na mão de Deus. O resto vai ficar na mão de Deus. Agora eu preciso agir. Primeira coisa, comer e beberam. Ó, rapaz, deve ter comido e bebido bem. Porque era a maior necessidade que eles tinham. Olhe para o irmão que está na tela, diga para ele: Deus vai atender todas as suas necessidades. Sim, sim. Ele disse um amém, ele disse assim, ó, amém. Eu estou precisando tanto. Só que para Deus atender, você tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. E vou dizer algo, profetizar na sua vida. Vai ser para você, para a sua família e para muita gente que está ao teu redor, tá? Porque Deus, quando age na vida de um homem e de uma mulher, quando há ação de Deus na vida de um homem e de uma mulher, Deus provoca de uma maneira tão tremenda o milagre, que vai haver no seu coração generosidade. Porque depois deles comer, beber, olha só, eu acho tremendo isso. Come, bebe, nossa, comemos demais. Tem ouro, tem prata, corre, esconde. Aí, entra na outra, esconde. Nossa, mas é muita coisa. É muita coisa. Tem muita coisa aqui para nós. Não é justo. Vamos lá avisar o rei, que está desse jeito. Eles já estavam supridos já. Vamos avisar o rei. Deus vai colocar na sua mão tanto, irmão, que você vai ter para emprestar. Deus vai colocar na sua mão tanto que você vai ter para abençoar muita gente. Vai lá, avisa o rei. Deus vai libertar você. Deus vai suprir você ao ponto de você levar essa bênção para um monte de gente que estava preso também. Porque olha só, eles vão lá falar para o rei. O que está acontecendo lá? O rei fala, não, isso aí. Toda vez que tem uma palavra, o confronto é a incredulidade. Guarde isso no seu coração. Deus fala assim, vou mudar. Aí o diabo vem, não. O rei, não. Deve ser algum esquema. Isso é uma armação, é armadilha. Aí alguém fala para ele assim, manda lá só 2 para ver. Eles vão lá e percebem que, na verdade, está tudo lá mesmo. O que Deus fala, Deus cumpre, irmão. Está tudo lá. Mas para a gente resumir, olha o que está aqui no versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos filisteus. Então saiu o povo. O povo saiu ou não saiu? Saiu. Deus promoveu libertação ou não promoveu? Promoveu. Deus é um Deus que supre, que liberta, que transforma. Deus é um Deus que honra a sua palavra. Existe uma palavra de Deus para a tua vida e ela não volta vazia, ela vai se cumprir, ela vai. Deus prometeu, irmão. Olha, escute uma coisa, nós temos ouvido aqui testemunhos. Então, é Covid, não é Covid, e a gente fica desesperado. Por quê? Porque a incredulidade vai bater a porta. Olha só, mas será? Então, aconteceu, aceita, é assim mesmo, está desse jeito lá fora. Não, irmão, verdadeiramente o Senhor levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Praga alguma chegará à minha tenda. Eu estou guardado pelo sangue do Senhor. Creia nisso. Depois de anos, agora o povo vai sair liberto. O que te prendia, irmão, que não está ao seu alcance, que está aí fora, Deus hoje promove libertação para você. Escute isso.
Aquilo que está fora não vai entrar na sua casa, não vai prender você. É uma palavra profética para essa manhã mesmo, para esse momento que a gente está vivendo. Ai, tem que ficar preso, vamos ficar todo mundo preso. E o Senhor falou comigo nessa madrugada, não. O meu povo não vai ficar preso. Mas Deus te chama para um tempo de ação. Não é simplesmente para você ficar, não. É para um tempo de ação, para mudar. Nós vamos saquear o inimigo, saquear o inferno, mudar esse momento da história. É preciso isso. É preciso isso. Sabe quem não vai viver isso? Os incrédulos. Lembra do capitão? O conselheiro do rei. Aquele que o rei apoiava o braço. Ele que aconselhava. Às vezes tem gente que dá uns conselhos. Irmão, você vai para a igreja, vigia o Covid, hein? Não sei o quê. Mas esse daí está aí, para lá e para cá, para fora, não sei o quê, para onde? Para lá, mas vigia, hein? Covid. Só tem Covid para ir trabalhar, né? Para trabalhar, né? Aí não dá para ir trabalhar não, porque tem Covid. Agora o resto, o rei vai colocar ele na porta da cidade. Quando falar assim, tem comida, o que vai acontecer? A Bíblia diz que ele vai ser atropelado. Ali mesmo ele vai morrer. Irmão, os incrédulos não vivem o que Deus tem. Se a gente permitir a incredulidade, a gente não vai viver o que Deus tem na nossa vida. Então não permita. Às vezes o diabo vem e fala assim, nossa, cuidado, hein? Olha, vigia, não vai dar certo, não vai funcionar. Se a gente tomar conta disso, tomar posse disso, não vai mesmo. Agora, aqueles que acreditam e que confiam, escute uma coisa nessa manhã, sabe? O que me chama a atenção dessa passagem é o seguinte, é que lá no versículo 1, está assim, ó. Assim diz o Senhor. O protagonista dessa história não é Eliseu, não é o rei, não é o capitão, não são os leprosos. O protagonista de toda essa história é o próprio Deus. Porque você só vai ver num minuto só falar assim, ó. E aí assim diz o Senhor. O resto da história está falando de Deus? Não. Vai falar que eles estão presos, vai dizer que os leprosos foram lá, vai dizer que o arraial dos filisteus não tinha ninguém, que eles foram embora, vai dizer que eles escutaram os carros e escutaram, coisa que não era, acharam que era Israel junto com os egípcios, e eles vão dar no pé, e os leprosos vão chegar, mas olha só, presta atenção, não está dizendo aqui, e aí o Senhor fez os assírios ouvirem o barulho, não. Tem horas na nossa vida que parece que Deus está em silêncio, mas Ele sempre está trabalhando. O protagonista da minha história, da tua história, sempre será Deus, e você precisa crer nisso. Mesmo que pareça que Deus não está aparecendo, Deus não é o ator principal, mas Ele sempre está trabalhando na nossa história. Escute isso, sempre haverá o trabalhar de Deus. Porque aqui a gente pode ver que é o próprio Deus, e tantas outras vezes na Bíblia, que você vai ver que Deus não aparece, mas Ele é o protagonista. Deus não aparece, mas Ele está por trás trabalhando. Deus sempre vai estar por trás da sua família, da sua vida financeira, espiritual, material, seu ministério. Ele sempre vai estar por trás trabalhando, irmão. Esse vírus está aí. Essa pandemia está aí. Irmão, Deus está por trás. Pode ter certeza. Trabalhando. Nossa, bispo, mas Deus está por trás disso aí, tá, irmão? Muita gente está sendo poupada, livre. Aqueles que têm clamado, que têm pedido, que têm orado a Deus, Deus está por trás. Ele é protagonista dessa história. Não vai achar que o diabo está reinando, não. Agora o mundo está aí, mano. O diabo tá... Não, irmão, Deus é protagonista. Tem coisa que Deus permite. Deus permitiu Israel ficar por muito tempo vivendo isso aqui. Ben-Hadad prendeu, cerceou, cercou Israel por muitos anos. Não tinha mais nem o que comer, comendo os próprios filhos, olha aí. Ninguém está comendo filho ainda não, aí, ó. Já pensou como é que estava aqui? Então, mas
Deus é o protagonista dessa história. É porque muitas vezes o povo se esquece de Deus. Sabe por que o povo estava assim? Porque se esqueceu de Deus. Talvez Deus tenha permitido tudo isso aí fora, porque muita gente tem esquecido de Deus. Está na hora da gente se voltar para Ele. Fique de pé. Vamos orar. Será que Deus não está pedindo uma ação mais efetiva nossa? De orar? É tremendo, né? Quando a gente ouve assim, um testemunho. A gente faz uma pequena live para orar pelos enfermos e as pessoas são curadas. E se a gente fizesse mais? Se a gente fizesse mais? Se a gente orasse mais? Se a gente intercedesse mais? Será que é falta de tempo? Nós não temos tempo? Temos tempo, irmão. Temos. A gente muitas vezes não ora, não intercede, não clama. A gente precisa clamar. Não é aqui não que nós vamos clamar. Aqui, nosso tempo é reduzido. Mas em casa nós podemos fazer isso, muitas vezes. Nós vamos ter tempo para isso. Agora está tudo fechado. Então, vai sobrar tempo. Para alguns vai sobrar tempo. E aí, para que eu vou usar esse tempo? Para Netflix? Para internet? Talvez eu precise aproveitar esse tempo com Deus. Talvez eu precise ser o leproso. Se eu ficar assim não vai dar certo não. Se eu ficar sem orar, e se eu fizer alguma coisa, o que vai acontecer? É melhor eu fazer alguma coisa. O não eu já tenho. Então, Deus vai te surpreender se você mudar a sua atitude, a sua postura e agir. Amém? Quantos entenderam isso nessa manhã? Ação. Talvez eu esteja parado. Começa a olhar para você mesmo. Começa a olhar. Será que eu não estou limitado, amarrado, não? Será que eu não estou amarrada, presa? Será que não tem algumas coisas que eu fazia e que eu não estou fazendo mais e o diabo está me prendendo por fora? Às vezes não é por dentro, não. Eu me sinto preso por fora. As situações que estão ao meu redor me amarram e me prendem. E eu não estou fazendo nada. Então faça algo. Faça algo. Quebre essas cadeias que te prendiam, que te amarravam. Tenha atitude. Olha para você mesmo. Senhor, eu quero orar com a tua igreja nessa manhã, Pai. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por cada um dos teus filhos, dos teus servos. Deus, nós queremos nessa manhã termos atitude aqui. Deus, eu quero nessa manhã profetizar e declarar no nome do Senhor Jesus. Quero liberar uma palavra de impacto, uma palavra que quebra agora no nome de Jesus toda a malignidade. Deus, nós nos reunimos aqui nessa manhã para orar e interceder, primeiro pelas nossas vidas. A palavra que o Senhor me deu nessa manhã é uma palavra que liberta, uma palavra de libertação. Aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava preso, amarrado. Meu Deus, as situações que eles estavam vivendo eram situações que não dependiam deles para mudar, mas precisava ter uma ação. É muito fácil a gente se desculpar dizendo que não depende da gente para mudar o que está por fora, mas muitas vezes depende de uma atitude nossa. Para mudar o que está por fora depende da atitude, de uma ação. Eu não posso ser um crente paralisado, um crente parado. Eu preciso ser um crente de atitude, um homem e uma mulher de atitude. Eu não posso simplesmente me limitar com as desculpas, mas é porque o inimigo, mas é porque tal coisa me prendeu. Eu não posso fazer nada, está além do meu alcance, está além das minhas forças. Isso tudo é desculpa, muitas vezes, que a gente dá, irmão. A gente dá essas desculpas. Eu estou assim porque
O inimigo tem se levantado. Eu estou assim porque o inimigo tem prendido. Eu estou nessa situação. E a gente vai dando desculpas. Mas essa manhã deu eu conversar comigo mesmo. O que vai adiantar eu ficar assim presa? O que vai adiantar eu ficar assim parada? O que adianta? Eu preciso dessa conversa comigo mesmo. Se eu ficar sem fazer nada, vai adiantar? O que está adiantando na minha vida eu ficar sem fazer nada? Então eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo. Eu vou ter uma ação. O que eu vou fazer? Faça. O não você já tem. Mas eu preciso desse confronto de realidade comigo mesmo. Ah, Senhor, sonda agora o coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão nessa manhã nesse lugar, para que a gente chegue a esse confronto de realidade, Deus, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus é o que eu declaro nessa manhã, que seja quebradas as cadeias, as amarras, as algemas. Põe por terra nessa manhã no nome de Jesus e vem nos dar vitória, Senhor. Quebra todo jugo, todo peso, toda carga. Ah, Deus, de um dia para o outro a história desse povo foi mudada. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer dessa forma. Deus pode mudar a tua vida agora, se você crer e confiar. Deus pode mudar a tua história agora, se você crer e acreditar. Muda, Senhor, muda a nossa vida. Muda a nossa história. Muda relacionamentos, muda casamentos, muda emprego, muda saúde, muda, cura enfermos, muda essa cidade, muda esse estado, muda esse país, muda, Senhor, muda hoje, muda a trajetória. Nós temos ouvido tantas palavras negativas. Agora é o pior momento, agora é o pior ano da vida. É o pior momento da pandemia. Nós só temos ouvido falar de morte, mas o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da vida. Nós não podemos nos acostumar com todas essas percas, com todas essas decepções, tantas vidas, famílias chorando por conta das mortes. Ah, Senhor, essa quinzena não vai ser a pior quinzena da minha vida, não. Vai ser a melhor. E eu profetizo na tua vida que será a melhor quinzena da tua vida. Eu declaro isso. Deus vai mudar a história. Deus vai reverter essa situação. Oh, Senhor, é dessa maneira que eu quero declarar na vida dos teus filhos, dos teus servos. Assim será. Assim diz o Senhor: praga alguma chegará à tua tenda. Assim diz o Senhor: você e a sua casa estão protegidos. Assim diz o Senhor: não faltará. Assim diz o Senhor: o azeite não faltará, a farinha não faltará. Assim diz o Senhor: a sua vida não vai parar. Assim diz o Senhor: não haverá paralisia. Assim diz o Senhor: os teus filhos são herança. Assim diz o Senhor: haverá sobre os teus a saúde. Assim diz o Senhor: Ele te guarda. Assim diz o Senhor: você e a sua casa servirão a Deus. Assim diz o Senhor: há uma palavra de esperança, ainda há esperança. Não permita que a incredulidade confronte aquilo que Deus já falou ao teu coração. Ah, eu tenho servido Deus, mas olha aí, eu tenho servido ao Senhor, bispo, mas olha a minha vida como está. Arranca fora toda a incredulidade, toda a crendice e põe por terra hoje, porque a palavra do Senhor é para esses dias e ela vai prevalecer. A palavra do Senhor não volta vazia. Ele disse para você, Ele cumprirá, Ele fará. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Irmão, isso não é palavra de autoajuda, isso é verdade de Deus para a nossa vida. Creia, confie, acredite nessa manhã. O Deus Todo-Poderoso que está aqui, Ele faz. Ele faz. Deus faz todas as coisas.
Deus faz todas as coisas e Ele está fazendo algo novo na sua vida. Oh Senhor, algo novo, algo novo. Receba no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Amém. Eu creio que Deus falou comigo e com você aqui, irmão. Escute. Deus sempre vai ser protagonista da nossa história. Mesmo que Ele não esteja aparecendo, mas Ele está trabalhando. Não há Deus como o nosso Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera no Senhor. Confia nele. Acredita. Ele tudo fará. Vamos para casa com essa palavra. Deixa ela no teu coração. Não perde ela não. Perde não. Ó. Depois de anos, Deus pode fazer de hoje para amanhã? Pode. Depois de tanto tempo, Deus pode fazer assim? Pode. Tudo é possível ao que crê. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja hoje e eternamente sobre sua vida. Eu declaro e profetizo: vá em paz. Eu te abençoo no nome de Cristo Jesus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: te abençoo em nome de Cristo Jesus.